Gênesis capítulo 2, verso 18, por favor. Uma boa noite especial a todos os visitantes que estão aqui hoje. Deus os abençoe muito. Nos ajude, irmãos, a orar sempre por pessoas que vão chegar. A gente nunca sabe quem são as pessoas que Deus está trazendo, mas temos visto Deus fazer com excelência na vida de cada um daqueles que têm chegado. Bênção demais. Domingo passado não estive, mas falei na quarta-feira, fiquei muito feliz de saber que a igreja estava cheia. Os irmãos já me receberam na quarta falando sobre a palavra muito abençoada. Ontem fui ouvir a palavra que Deus usou o pastor Vitor para trazer, realmente muito abençoado. Tem sido muito bom ver Deus bradando através da palavra dele aqui. Louvado seja Deus por tudo isso. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. É a parte A do versículo e eu quero parar aqui, porque nós não vamos entrar no contexto geral. Aqui Deus vai falar sobre a criação da mulher, mas eu quero que você se atente nesta palavra do nosso Criador, do nosso Senhor. Ele mesmo para tudo e diz: não é bom que o homem viva só. Baseado nisso, nós queremos compreender o tema dessa noite, que é conselhos para uma família feliz e abençoada, para que você entenda que o próprio Deus usou essas palavras. E então, logo no primeiro ponto desta ministração de hoje, eu quero dizer para você: você foi criado para viver em família. Você foi feito para viver em família. Deus nos criou para estarmos unidos em família. Não é bom que a humanidade viva só. Uma vez que ele vê o homem, e por que ele falou sobre o homem? Porque tinha sido a primeira criação do Senhor. Logo em seguida, ele cria a mulher. Nós podemos ver que a humanidade não pode estar sozinha. Isso não é o pastor, seu pastor, que está falando. É o próprio Deus, dizendo que não é bom que o homem viva só. E a partir desse momento, onde Deus diz que o homem não deve ficar só, ele cria a mulher e ele diz para que os dois procriassem e enchessem a terra. Ou seja, é tão atacado por Satanás a questão da família, da nossa união com outras pessoas, por conta dessa questão. Porque o nosso inimigo sabe que Deus não nos criou para estarmos sós. E pode ver que nas mais diversas angústias da alma, da humanidade, envolvem estar solitário. E às vezes a pior solidão que eu digo a vocês é a solidão que nós enfrentamos mesmo no meio da multidão. Quando ninguém mais consegue te socorrer, quando ninguém consegue trazer um abraço, uma palavra de cura para a sua alma, esta é uma solidão muito triste, que o inimigo começa a nos levar por algumas concessões que nós mesmos acabamos cedendo a ele, e isso não é bom que a gente entregue, e é por isso que a gente tem que olhar para isso, para essa questão, encerrando esse ciclo de mensagens sobre uma família feliz e abençoada, mais 3 conselhos do Senhor para que você entenda que você foi criado para viver em família, consequentemente você não foi criado para viver sozinho. Se você capta tudo isso e entende que o Senhor te criou para estar em família, você passa a valorizar mais esta questão de estar junto. Deus nos criou e declarou que não seria bom que vivêssemos sozinhos, e então é algo que vai acompanhar você por toda a sua vida, estar sempre envolvido com outras pessoas, às vezes, daqui a pouquinho vou falar sobre isso, num vínculo de sangue, e às vezes não, mas a verdade é que estamos envolvidos como família, onde quer que a gente esteja, e entendendo que não fomos feitos para sermos sozinhos, nós entendemos que temos essa interdependência. Não é de qualquer pessoa que você tem que ser interdependente. Entenda esse termo, interdependente. Eu dependo de alguém e alguém depende de mim. Não é usar ninguém como muleta também. Não é usar pessoas de forma descartável. Vou sugar o máximo que essa pessoa tem para oferecer e depois descartá-la. Não. É saber que uma vez inserido num contexto, eu tenho algo para fazer para o meio onde estou e tenho muitas coisas para receber também. Em um determinado momento da minha vida, minha mãe me aconselhou com muita sabedoria, falando: filho, você precisa entender que em alguns momentos Deus vai fazer com que você dependa de outras pessoas. Isso há muito tempo. Casado já, às vésperas de ter a minha primeira filha, Ana Júlia, que vocês conhecem, estava aqui tocando violão.
ela falou: filho, tem momentos que a gente vai precisar de pessoas, e às vezes a gente não quer. Talvez você está aí, foi criado para ser alguém independente. Eu posso te dizer, em um determinado momento, Deus vai travar situações para que você entenda que você depende de outras pessoas. E nessa dependência, você vai entender que na verdade você depende de Deus, porque é Deus que levanta pessoas para nos abençoar e nos ajudar, mas também esperando que a gente possa ajudar outras pessoas, ajudar alguém que possa precisar de nós. Você não foi feito para estar sozinho, você foi criado para viver em família. Entendendo isso, você começa a ver diferente o contexto onde você está, todo e qualquer contexto. Você começa a saber que o lugar onde que você está, você foi plantado para também dar frutos. E tenho conversado com algumas pessoas, já conversei muito, com pessoas dizendo o seguinte: nós precisamos entender onde precisamos estar plantados no que diz respeito à vida espiritual. Vocês todos que estão aqui, que são membros desta igreja, que chegaram aqui nesse lugar, precisam entender que Deus os trouxe aqui para sermos todos interdependentes. Você tem algo do Senhor para somar com toda esta igreja, mas também tem algo do Senhor para receber de todo esse povo que aqui está, não somente dos pastores. Você é participante e talvez, muitas vezes, você pode se sentir fraco. Quem sou eu para somar com alguma coisa? Quem sou eu para abençoar a vida de um líder aqui, de alguém que estava aqui cantando, tocando, de alguém que está servindo, ou de um pastor? Quem sou eu? Você é um filho de Deus, é uma ferramenta do Senhor que foi criada para viver em família. Por que é que Deus fez a gente então para participar de uma família? Justamente para somar nessa família. E a base de termos a união, às vezes olhando então de novo para um casamento, não é ser feliz, é fazer alguém feliz. Uma vez que eu entendo que eu sou criado para estar num contexto familiar, eu me preocupo em quem é que eu vou fazer feliz que está ao meu redor. De que jeito eu posso fazer você feliz? Às vezes orando por você, trazendo uma palavra, te dando um abraço. Mas às vezes quando ninguém sabe que eu estou precisando de um abraço, coração apertado, Deus te usa, e você fala: não sei porquê, mas eu preciso ir lá dar um abraço no pastor Rodrigo hoje. E Deus te usa sem nem você saber. É importante você ter esse conselho. Você foi criado para viver em família, para saber que nunca na sua vida será normal caminhar sozinho. Pastor, você está me dizendo isso, é o maior sofrimento da minha vida. Eu tenho me sentido sozinho dentro da minha casa. Não tenho o apoio dos meus pais. Quem sabe você vai me dizer: olha, eu entrei num casamento porque eu era infeliz perto do meu pai e da minha mãe, não tinha amor, e aí me casei muito rápido para fugir daquela realidade, e aí entrei num casamento e hoje não sou feliz. Eu me sinto sozinha no meio da família, me sinto sozinho no meio da minha família. Entenda o que Deus espera que você entregue para pessoas. Poxa, pastor, estou me sentindo sozinho, quebrado, você me fala que eu ainda tenho que... É a contramão do mundo. O mundo exige que você pense da sua autossatisfação. Deus te chama e fala: vem servir. Jesus lavou até os pés de Judas, que era traidor. Jesus lavou os pés de Pedro, que iria negá-lo. Lá em casa, a minha filha mais nova, às vezes eles vinham: é injusto isso, pai. Ia falar alguma coisa: é injusto isso, pai. Um dia eu falei: injusto? Senta aqui, vamos falar de injustiça. Eles com 6, 7 aninhos. Falei: o nosso Senhor Jesus Cristo, vocês conhecem Ele? Claro que conheço, pai. Ele foi traído, foi levado para a cruz, não tinha pecado nenhum, para a gente poder ter acesso ao Pai. Ele sofreu, ele não teve pecado nenhum, a gente sabe, pai. Pois é, você vem falar de injustiça? Oh, pai, é verdade, né? É. E aí você está aí pensando, às vezes, o inimigo inflamando sua mente: é injusto isso, eu precisava receber um carinho, um amor, e Satanás te deixando. Quem é que vai me dar carinho, amor? E aí você está fugindo de realidades, sem pensar em: para quem eu tenho que entregar carinho e amor? Pensa nisso, observe isso, porque Deus nos chamou para fazermos a diferença. E quando Jesus vem dizendo que a gente pode descansar, porque enquanto buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão entregues sobre nós, isso também diz respeito a essa questão. Quando eu quero fazer alguém feliz, mesmo quando ele não merece, veja bem, Jesus disse que amar
aqueles que nos amam é fácil, duro é amar os nossos inimigos. Quando a gente se esforça para fazer um inimigo feliz, aí está uma chave que Satanás não quer que você descubra nunca. Tem um código aí, como disse o pastor Vitor outro dia, tem um código aí que Satanás não quer que você descubra. Mas não merece. Onde já se viu, só me faz mal. Começa a orar para Deus abençoar. Uma vez eu ouvi um pastor falando, às vezes aquele vizinho que dá mais trabalho, começa a orar para ele ir morar numa casa melhor, mais feliz, e morar num condomínio, onde ele quiser morar. Deus abençoe esse meu vizinho. Começa com o interesse seu, né? Tipo, vai abençoar, vai levar ele embora, tá bom. Mas tem hora que você está tão turrão que você fala, eu não, vou pedir para Deus me abençoar, eu quero morar numa casa melhor. Ninguém quer se doar, principalmente para aqueles que a gente olha e acha que não merece. Você foi feito para viver em família. Tem algo que você precisa somar na vida de pessoas que estão ao seu redor. E geralmente, pela minha experiência pessoal, Deus quer que a gente some na vida daqueles que mais pegam no nosso pé. Esteja atento com isso. Eu disse que nós não falaríamos só sobre vínculo de sangue aqui hoje. Às vezes você olha e fala, pastor, estou tão feliz, minha família é uma bênção. Estamos todo mundo junto aqui servindo ao Senhor, maravilhoso, esses conselhos aí, eu já vivo, nem preciso, E ao redor? E os agregados que estão agora chegando? Eu casei, eu me dou super bem com a minha esposa, meus filhos, com a família da minha esposa eu não posso nem ver nenhum deles, desde 1972 que eu não falo com mais ninguém. Aí está mamãozinho, né, viver em família, né? Você não fala com a família da coitadinha, da esposa, não fala com a família do coitado do marido, ele que se vira, ele vai lá, domingão, ele que tem que aguentar. Não faz parte do contexto que Deus nos chamou para viver, gente. Eu sei que às vezes você tem seus motivos, mas submeta isso ao Senhor, porque Deus já sabia que você ia ter esses motivos aí. Sabia ou não sabia? Sabia. Quando você viu aquele sorrisinho lindo, que você chamou de docinho de coco, Deus já sabia que tinha os agregados. Ele sabia. Deixou você continuar apaixonado, apaixonada, mas sabia que ia poder contar com você para abençoar os agregados do docinho de coco. E essa parte às vezes a gente não quer. E talvez você não está sendo ainda mais abençoado porque você não se coloca à disposição do Senhor para abençoar os agregados, as pessoas ao redor. Você não foi feito para viver sozinho, você foi criado para viver em família. Esse é o primeiro conselho dessa noite. Segundo conselho, identifique quem é a sua família hoje. Porque às vezes, quando eu conheci minha esposa, ela não tinha nem o pai nem a mãe. Teoricamente, ela estava sem a família. Por isso que eu disse, às vezes a gente vai falar de família, aqui você pensa, né? Mas eu ainda não tenho filho. Eu sou adolescente, sou um pré-adolescente, sou um jovem. A minha esposa não tinha o pai nem a mãe. Talvez você mudou para São Carlos e está sem ninguém da sua família. Eu e o pastor Vitor trabalhamos na USP. O que mais a gente vê são alunos que estão longe totalmente da família deles. Aí eu ia ter passado o mês inteiro, o pastor Vitor pregando, eu pregando, para alguém que não tem família nenhuma. Não faz sentido, né? Entende? Entende que não está somente vinculado à questão do sangue? E o termo em hebraico que fala sobre família, quando cita família na maioria das vezes aqui, quando Deus fala sobre família, o termo no hebraico é mishpahá, que não está vinculado somente na questão do sentido de família de sangue. Ele é um conceito mais próximo de parentes próximos, de pessoas que estão ao nosso redor. Pode ser um clã, uma tribo, ou pessoas que estão unidas às vezes por um propósito, uma origem. Hoje nós estamos aqui unidos então no mishpahá, como família, em um propósito de fé ao Senhor. Por isso eu disse, nós somos uma grande família aqui. E não estou falando só para ser bonitinho, para você falar, que legalzinho, o pastor fala que a gente é família. Não, é o termo original que o Senhor usa. Não diz respeito somente a vínculo de sangue. Diz respeito a quem está unido. Hoje Deus me colocou aqui para estar junto com você e você ser meu irmão, nesses termos. Além do vínculo, é claro, de sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou sobre nós. Estar aqui hoje, por mais que seja a primeira vez que você está hoje, é viver um contexto de família. Por estar unidos num mesmo propósito, adorar o Senhor. Talvez você tenha um conceito de família com pessoas que trabalham com você. Imagina, pastor, não tem ninguém lá que vá tudo, ninguém presta.
Geralmente a gente julga fácil, né? Esquece que a gente também não presta às vezes, né? Mas lá no contexto do trabalho, qual é a sua família hoje? Quando eu conheci minha esposa, ela não tinha o pai e a mãe, mas ela estava numa outra família, que a recebeu muito bem. Até hoje somos muito gratos. As crianças chamam lá de vovô, de vovó. Estava num outro contexto. Qual era a família dela quando eu conheci? Esta família adotiva. Qual é o seu contexto de família fora o sangue? Seu trabalho. E eu tenho certeza que no seu trabalho tem alguém precisando se entregar ao Senhor Jesus. Tem sim, pastor, mas já cansei de falar, já cansei de orar, aquilo lá não vira nada, hein? Imagina se alguém tivesse desistido de nós, quando a gente também oferecia certa resistência. Imagina se a primeira tentativa as pessoas tivessem nos abandonado, nós não estaríamos aqui. Deus nos quer olhando para a família onde estamos inseridos hoje. Porque talvez sua família de sangue está super bem, ou está muito longe de você, ou a família de sangue já não está mais, eu abandonei, virei essa página, estou querendo viver o futuro. Tudo aqui diz respeito a termos uma família feliz e abençoada. Entende que o contexto não está dizendo só sobre quando a gente fecha a porta da nossa casa? Cada um de nós aqui tem uma portinha onde a gente fecha e fala assim, agora eu estou no meu lugar seguro. Espero que você sinta isso, amém? Às vezes você entra dentro da sua casa e não sente paz, pode acontecer também. Mas não diz respeito somente a estar lá dentro, diz respeito a estar aqui, diz respeito a estar lá na escola, na faculdade. Deus, guarde isso na sua mente, o tempo do Pai é tão precioso, nenhum segundo da nossa existência é perdido. Aonde você passar, gente, tem pessoas que moram no seu bairro, tem pessoas que trabalham lá no seu bairro, acabam nesse contexto mais abrangente do termo em hebraico sobre família, fazendo parte de pessoas de um time que está ao seu redor. Às vezes a pessoa que você vai lá está sempre mal-humorada na padaria. Deus tem um tempo tão precioso que a gente exista nessa terra, que Ele conta conosco em poucos detalhes. Às vezes no trânsito, quantas vezes já falei isso aqui, já contei testemunhos, no trânsito Deus me faz ver alguém que está chorando, às vezes num ponto de ônibus, uma discussão dentro de um carro, às vezes passando pela moto, e o Senhor me leva a orar. Olha que doideira, eu nem sei quem é, nem sei por que está ali. Às vezes a gente fica com dó, né? Vai ver, está correndo de alguém, você fica com dó, vai ver é o ladrão, né? Tem até testemunho disso aí, né? O cara viu o outro lavando o carro e viu o outro empurrando. Acho que foi o Marcos do Palmeiras, goleiro do Palmeiras. Foi lavando meu carro ali tranquilo, na época que eu era mais, né? Depois ficou rico. Veio um cara empurrando um Passat, ele falou, nunca mais esqueci. Foi ajudar o cara, falou, não, amigão, não está aí, vou empurrar. Empurrei, ele falou, não, vai empurrando, só para eu ganhar um espaço aqui. Foi, o carro não pegava, falou, não, tranquilo, beleza, empurrei. Voltei tudo feliz, tal, parei lá, voltei a lavar meu carro. A hora que comecei a lavar meu carro de novo, veio dois caras correndo e falou assim, mano, você viu um cara com um Passat aqui, cara? O cara acabou de roubar meu carro. Você está ajudando alguém, achando que está abençoando, você nem sabe quem é, né? Você fala, meu Deus, às vezes eu estou orando aí, estou pedindo para o cara, né? Está discutindo no telefone, vai ver que ele que é o errado. Mas assim, às vezes o Espírito Santo vai falar para você interceder, e já experimentei muito sobre isso. Deus falando para interceder por pessoas, às vezes uma pessoa em situação de rua, um olhar triste, pessoa que é invisível ao olhar de qualquer pessoa, você passa, talvez você mora perto de alguém. Hoje fui sair da casa do meu irmão, tem alguém que mora por ali, tudo conhecido na Vila Prado, alguém que mora ali, que está sempre por ali, que às vezes as pessoas olham e falam, isso aí é, e sabe, descarta, faz parte do nosso contexto. Qual é a sua família hoje? Identifique qual é a sua família, a quem você pode somar na vida da pessoa, porque por estar à disposição do Senhor, consequentemente, você será abençoado, dando por troca, vou orar por alguém, porque eu estou precisando tanto ser abençoado esse mês eu vou passar mais atento nas ruas lá do meu bairro, porque eu vou orar muito por alguém, porque eu preciso ser muito abençoado. Esquece, não vai funcionar, é a mesma coisa que dar dízimo e oferta, vou dar 10 para querer ganhar 100, esquece isso aí, gente, isso aí não funciona, é de coração aberto. Senhor, abençoa. Nós cantamos aqui falando sobre a nossa família, e eu me lembrei de uma época em que a minha família não estava dentro da casa do Senhor, faz muito tempo, mas passou um filme pela cabeça ali cantando ao Senhor, acompanhando nossos irmãos, diga-se de passagem, fazendo sempre com excelência, nossos irmãos do Ministério de Louvor, bênção demais, né?
toda a sonoplastia, tudo isso que nos ajuda a adorar, tudo isso é Deus levantando pessoas, capacitando para a gente poder falar com Ele através também da palavra cantada, das orações cantadas. E me lembrei de um domingo como esse, onde entrei pela primeira vez na igreja. A história em casa não era boa. Nós crescemos num lar que era devastado, porque o inimigo tinha muito espaço para diversas questões. E a gente começou a crescer, e aí as coisas que eu mais odiava, o diabo começou a me levar para aquilo, porque se você odeia, ele te leva e depois te acusa. Fala, tá vendo? Você nunca gostou. Você achou que o álcool era o estrago da sua casa, agora você está aí bebendo, chegando bêbado. E aí eu estava me deixando ser levado por aquilo. Meus irmãos descobrindo felicidade, chegam em casa em um domingo, minha mãe triste. Que eu vi minha mãe passando os dias dela, os finais de semana tristes, a vida toda. E meu pai também, aprisionado justamente pelo álcool. E aí eu chego lá e a minha mãe fala, filho, eu recebi um convite da minha irmã mais nova, é a Maria, porque está começando uma igreja aqui na cidade. O ano era o ano 2000. A igreja do Nazareno estava começando, lá na Episcopal, em frente ao Banco Santander. Hoje o prédio continua ali, é uma igreja também. E eu falei, não mãe, acabei de chegar aqui, já ajeitei com meus amigos, estou saindo, estou indo embora. E meus irmãos estavam tocando pela banda marcial da Faber-Castell numa viagem, numa outra cidade. E eu cheguei e encontrei a realidade da minha mãe ali, do mesmo jeitinho que eu cresci vendo. Triste, sozinho em casa, sem expectativas, sem alegrias de futuro. Meus irmãos felizes, eu achando que estava feliz nos meus compromissos, e falei, não mãe, nem pensar, outro dia a gente vai. E eu entrei no chuveiro de uma edícula que até hoje existe, lá onde cheguei a morar depois de casado também, para tomar meu banho e sair de novo. E ali, eu nem imaginava, mas era a voz do Espírito Santo falando comigo, leva sua mãe lá, pois ela vai ficar junto com o pessoal da igreja, ela vai descobrir a felicidade, porque você está aí, você está feliz, seus irmãos estão felizes, seu pai escolheu a vida dele, ele está feliz também, vai lá, leva sua mãe, desmarca com seus amigos, leva sua mãe lá, que aí ela vai ficar feliz. E a forma como o Espírito Santo me conquistou ali naquele momento, foi ter compaixão pela vida da minha mãe. E eu falei, mãe, terminei o banho, me enxuguei, falei, mãe, nós vamos, vou com você lá. Aí você já embala lá com a tia, com todo mundo. Estou aqui, 26 anos depois. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus, amém. A vida da minha família se modificou, a minha vida se modificou. Meu pai chegou liberto do álcool aí há muito tempo já. Louvado seja Deus, servo do Senhor. Quem aqui não tem um testemunho ainda de um abraço do Edson é porque não chegou hoje, o resto sabe, louvado seja Deus. E Deus usa, Deus fala, Deus opera e é maravilhoso. Estava ali chorando, pensando, meu pai aqui dentro, minha mãe aqui dentro, meus irmãos aqui dentro, e hoje os meus filhos, filhos dos meus irmãos aqui dentro, servindo ao Senhor. Você acha que eu cantei essa canção com alegria ou não? Louvado seja Deus. E um dia você e sua família cantarão também. Se há alguém longe dos caminhos do Senhor, se há algo que traz tristeza para o seu coração, eu estou aqui na frente hoje para dizer para você, vale a pena. 26 anos depois de Deus ter me resgatado lá naquele chuveiro, Deus está hoje tocando a sua vida, te enchendo de esperança, para você e a sua família também viverem no temor do Senhor, amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Identifique qual é a família que você precisa cuidar. E às vezes aquele que mais você entregou suas fichas, acha que não merece seu carinho, seu amor, é aquele que hoje você precisa apresentar mais para o Senhor. Esteja firme nisso, olhe para o Senhor e deixa Deus te usar com muito poder, sabendo que Ele vai cuidar mais e mais de você, se você for uma ferramenta preciosa nas mãos dEle. Eu cresci vendo meu avô cuidar tão bem das ferramentas que ele tinha, olha isso aqui eu ganhei, essa ferramenta aqui tem um corte especial, essa ferramenta aqui é importada, ele tinha um zelo, um carinho. Hoje perdeu-se um pouco disso, né? Tudo chega de qualquer jeito, chega barato, difícil você encontrar uma ferramenta preciosa, mas quem entende um pouquinho aqui sabe, as ferramentas mais preciosas são aquelas que são mais bem cuidadas. Você é ferramenta do Senhor? Está sendo precioso na mão de Deus? Não preciso te falar nada, você é especial para Deus e Ele vai cuidar com carinho daquilo que tem no seu coração. Tome posse disso, entenda qual a família que você está plantado hoje, seja no trabalho, na escola, e seja onde for, quem sabe dentro de casa mesmo, está precisando entregar mais amor, mais carinho, não se preocupe. Mas pastor, não estão merecendo, pastor. Meu marido, nada que eu faço está bom, minha esposa não merece. Não se preocupe, entregue para o Senhor.
Entregue o seu amor como para o Senhor. Entregue para eles e Deus vai cuidar de você de uma forma especial. Terceiro ponto, você será moldado através da sua família. Esteja atento. Às vezes, Deus vai usar os de perto para trazer realidades duras para você. Quem aqui nunca teve uma alface no dente, que a mãe socorreu, a esposa socorreu, fala, bem, disfarça aí, dá uma limpadinha nesse dente, vai no banheiro, dá uma limpadinha nesse dente aí. É duro na hora, né? Tem hora que você fala assim, mas chato, hein, xarope, só você pega no meu pé. É, né? Só que quem te fala é porque te ama, porque o resto ou fala nas suas costas ou ri da sua cara. Não tem coragem de falar para você que você está passando vergonha. É ou não é? Você será moldado através da sua família. Essas pessoas te falarão as coisas mais difíceis para ouvir, mas falarão com amor. Falarão correndo o risco de você ficar magoado. Filhos que estão aqui hoje, quantas e quantas vezes Deus não usou a vida dos seus pais para trazer uma correção? Às vezes eles se excederam um pouquinho, é verdade, mas Deus usa a vida deles até hoje. Marido, esposa, a primeira pessoa que Deus vai usar é aqueles que estão mais próximos, gente. Pessoas que nos amam, e Ele vai falar e vai instruir a gente no amor, para que a gente possa endireitar caminhos, porque às vezes a pessoa já subiu alguns degraus da vida, e de lá ela olha e fala, filho, cuidado, meu amor, cuidado, Deus está falando, eu sonhei essa noite. Ei, você sonha, você dorme de barriga cheia, mulher, toda hora é você. Olha, amor, Deus falou que essa semana você precisava tomar cuidado, eu não sei, eu senti uma angústia. Ei, toda hora é você, para. Todo mundo fica feliz, fica mesmo, todo mundo está dando tapinha nas suas costas, está vendo você ir para o abismo e fala, isso aí, segue firme. Tanto faz, se você cair, se arrebentar, ou se morrer, para o mundo tanto faz, mas quem está perto está te falando com amor. E Deus colocou essas pessoas para te falar com amor. Você será forjado, será moldado por Deus através da sua família, através dessas pessoas que estão no seu convívio, que pode até ser alguém do trabalho que parece por vezes que nem liga para você, mas Deus usa a boca do cara às vezes para falar. E você precisa entender que Deus opera usando boca de pessoas, e agradecer a Deus por essas pessoas, que pagam o preço de vir, mesmo sabendo que você possa se magoar, pagam o preço de vir e te falar, meu irmão, esteja atento, minha irmã, cuidado. Às vezes parece que a pessoa não está torcendo por você, tudo que eu falo, nunca está bom. E aí você começa a congelar aquelas pessoas que estão ao redor. Lá em casa eu falo sempre para eles, aliás, desde o namoro, eu falava para a Ju, olha, tem cara que é arrogante, então eu andava de moto, tem cara que é arrogante, já vi cara falando assim, a mulher fala, cuidado, ó o carro. O cara fala, você acha? Tô vendo. Tô vendo até o dia que não estava, né? Aí acontece o acidente, a coitada estava atrás e não falou nada, porque se é o cara grosseirão, eu tô vendo tudo, né? Já viu isso aí? O cara que está sempre espertão, né? Geralmente é os primeiros que quebra a cara, né? Porque o outro que é humilde e falou, obrigado por você me avisar, está sempre sendo guardado. Sempre tem alguém que fala, ô pai, cuidado. Dentro do carro hoje, se eu falar assim, ô pai, o carro, já vi, acho que eu não estou vendo. Na próxima esquina não viu mesmo, os que ficaram quietinhos. Aí a hora que bate, o que é a primeira coisa que ele fala? Também ninguém me avisou, hein? Lógico que não, né? Você não deixa. E eu falava para a Ju, pode me avisar. Se eu já vi, tranquilo. Agora, também precisa saber como falar, né? Aí você fica lá e fala, o pastor falou que eu tenho que falar. Presta atenção, troca a marcha. Não fica com o pé na embreagem, não. Eu que sou mulher sei disso. Você começar assim, irmã, aí eu vou ser obrigado a falar com você depois, né? Vai devagar, né? Tem que saber falar. Às vezes Deus me manda falar algo para você. Imagina se eu chegasse e falasse, cabeçudo, presta atenção, mano. Toda hora dando trabalho. Imagina se eu falasse assim, você vai falar, louco, esse pastor aí, vai embora. Você vai orar para Deus dar uns tapas na minha orelha. Se você mesmo não der, né? Né? Ou não é? Tudo tem que ter o respeito. Então, marido, mulher, filho, pai, a Bíblia fala até para a gente, pai, ir de leve com os nossos filhos, não é porque a gente é pai que está cheio da razão. Ontem a gente ouviu aqui, o marido é o cabeça da casa, o cara acha que ele é aí ele vira o cabeça de bagre, eu que sou, e vai todo mundo pro buraco porque o cara está levando. Calma, irmão, vai devagarzinho. A quem mais é dado, mais será cobrado. A gente tem que ter responsabilidade para chegar cirúrgico, devagarzinho no lugar certinho. Meu amor, será que não é para você andar um pouquinho mais devagar?
Eu gosto de contar os testemunhos para você, depois a turma fica brava. Aqui não. Mas lá em Pindamonhangaba, uma vez um casal trocou de carro. Um casal aleatório. E o marido saiu com o carro pela primeira vez na rodovia, só ele e a esposa. E ele foi fazer uma ultrapassagem de um caminhão, onde ele precisou acelerar um pouquinho mais. Quando ele chegou 118, 120, a esposa muito sábia falou: amor, nós não estamos com pressa, vamos tranquilos, estamos adiantados. Ele falou: tá bom, mas é a primeira vez, estou sentindo o carro aqui, mas é só para ultrapassagem. E ele voltou naquele dia, ele estava bem sábio, ficou quietinho, voltou. Não é todo dia que ele é sábio, às vezes ele vacila também. Ele voltou para a faixa dele, ficou tranquilo e foi sossegadinho, 110, 115 no máximo, bonitinho, experimentando o carro novo. Na volta, a esposa aleatória, de Pindamonhangaba, falou: amor, será que eu posso voltar dirigindo? Se o casal não estava com pressa na ida, na volta muito menos. Será que eu posso ir dirigindo? Claro que pode, meu amor, monta aí, vai tranquilo, dirige super bem, glória a Deus por isso. Montou ali e foi. E eu ali do lado, apreciando a paisagem, comecei a ver que as árvores estavam passando, a árvore passando de novo. Nossa, está passando mais rápido a árvore. Hã? O quê? O meu amigo de Pindamonhangaba. Eu não tinha nem percebido, você nem para me ajudar também, né, gente? E aí a árvore passou, a placa começou a passar rápido. Eu olhei no carro assim, 145 por hora. E estava me murtando enquanto eu estava 118. E eu, muito sábio, fiz o quê? Afastei o banco, tirei uma fotinho. Por quê? Quem é marido sabe. Amor, você está a 140 por hora, vai tirar o pé rapidinho, vai meter o pé no freio e fala: imagina, acha 140 por hora, nunca na vida. O que eu fiz? Produzi uma prova. Até hoje já tenho guardado. Eu falei assim, gente, mandei no grupo da família, né? Eu estava sábio, mas nem tanto, né, gente? Tem até um limite que você pode mexer, né? Falei, gente, a Ju me incriminou aqui, eu estava 118, olha quanto ela está aqui agora. Quando ela chegou em São Carlos, foi olhar, abriu o grupo: você tirou foto minha? Eu falei: tirei. Aí a hora que ela leu embaixo, ela falou: quanto eu estava? Eu falei: dá um zoom na foto. Ela abriu, pegou o painel, 140. Ela falou: o quê? Imagina, não estava tudo isso. Eu falei: é lógico, eu combinei com o carro, ele mentiu para poder... Tem que ter sabedoria, gente, para poder ser coordenado e saber falar. E ela falou com sabedoria na ida, mas na volta ela nem sentiu a movimentação. Não é porque ela é petolado, não. Ela realmente não andaria nessa velocidade, mas nem sentiu. Foi embora. Então a gente precisa ter sabedoria para poder falar para os filhos, para o cônjuge, para as pessoas ao nosso redor. Talvez o seu contexto familiar, Deus esteja lembrando você agora de uma pessoa do trabalho. E você precisa falar com carinho, com amor, porque senão você vai ser o santarrão, que nunca erra. Olha o crente xarope. Mas as pessoas têm que ter confiança em você. Você está inserido, você está sendo forjado, moldado pela sua família, através da sua família. A forma que você fala com as pessoas diz muito respeito sobre você. Você está sendo trabalhado no seu contexto familiar, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Quanto mais os de casa, que a gente ama muito, seja mãe, pai, alguém. Casais novos que estão aí ainda não têm seus filhos. Casais, pessoas que estão pensando em casar futuramente. Nossos jovens, adolescentes, quantas vezes acham que a gente está pegando no pé, e às vezes a gente pega mesmo. Tem hora que eu me pego falando, eles não podem ouvir, mas então aqui não tem jeito. Tem hora que eu me pego falando e falo: nossa, que xarope que eu estou hoje, não. Aí minha esposa está do lado, ela fala: tá mesmo, né? Calma, né? Eu posso falar, você não. Mas tem hora que a gente fala mesmo. A gente pega no pé. As gerações diferentes, às vezes a gente fala: não pode, não vai. Quando era você, né, bonitão? Eles não podem falar isso de nós, mas é verdade, quando era nós estava aí. Quantas e quantas coisas que foi Deus, se não fosse a misericórdia dele. Aí hoje eu vejo meu filho pediu para andar de bicicleta, ontem quase que eu já falei: não, onde já se viu? Você mal sabe, nem deixa ele saber. Falava para a mãe que ia na rua de cima, sumia, atravessava bairro, ia parar no Cruzeiro do Sul, gente, morava na Redenção, lá no Botafogo, parava no Cruzeiro do Sul, gente, não pode. A mãe achava que estava ali. Posso dar uma voltinha no bicão? O bicão do... Mas ele não pode ouvir, ainda bem que não está ouvindo. Saiu, falei para ele: pode andar um pouco, depois você toca aqui, o pai vai abrir o portão.
Caramba, passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a mãe dele já começou a olhar estranho para mim. Você deixou, Daniel? Não dá? Eu deixei. E ele pensando comigo, já pisou na bola esse menino, vou catar ele por orelha. Quando deu 45 minutos, eu falei, vou ter que sair atrás. Como é que eu vou? Vou de moto, mas se eu saio, ele chega e tal. Vou a pé. Esperei mais 50, deu 50 minutos que ele tinha saído, eu saí. Aí a irmãzinha dele falou assim, ô pai, posso ir junto? Eu falei, vamos, eu já meio atento, né? Onde esse menino tá? Saiu com a bicicleta maior ainda. Você fica com medo de gente roubar. Depois eu fico me lembrando, e na minha época, eu não tinha medo nenhum, né? É assim, na nossa época a gente não pensava em nada. Agora você já pensa, saiu, será que alguém quis roubar? Será que caiu? Será que bateu a cabeça? Se você deixa, né? Vai dando uma angústia. Aí eu saí, a hora que eu cheguei na esquina, eu já ia atravessando, já meio cegueta para ir lá na praça, não sei o quê. A Ana Luísa falou assim, ô pai, olha lá, ó, tem um pontinho lá atrás. Eu olhei e falei, rapaz, não é que é mesmo? Lá na frente, estava vindo o Daniel com a bicicletinha. Eita, Glória, todo feliz. Falei, pai, e aí? Falei, ô louco, Daniel. Ele falou, o que foi, pai? A hora que fala o que foi, você ainda quer... Ô, mano, já faz uma hora que você saiu, velho. Ô pai falou que podia andar. É verdade, eu não tinha combinado nada, né? Se fosse na minha época, eu ia aparecer no outro dia só. Mas é isso, a gente tem que saber até como falar, como orientar. Agora já fiz um combinado com ele. Aí falei, ó, a hora que sair assim tal, pá, chega meia horinha, vem e falou, mãe, pai, posso continuar? Estou aqui, tá bom, beleza. Porque também os tempos são outros. Só que a gente sabe que o tempo é outro, eles não. Eles estão vivendo como a gente viveu no começo. E aí você chega toda hora retalhando, toda hora martelando, não é bom. Deus está te forjando também, eu estou aprendendo agora a ser pai. Eles estão aprendendo a ser filhos. Eu não aprendi muito na minha época. Tive que aprender depois tomando uns tapas na orelha lá na rua. O pai tentava ensinar com amor, né? Na rua, na vida. Se não aprendeu, vai apanhar lá sem dó. Então a gente está sendo forjado pelo contexto familiar que a gente vive. E você não pode se esquecer disso. Deixa Deus te usar cirurgicamente para falar com amor, com temor, com paciência, com carinho com as pessoas que estão ao redor. E quando eu me pego então com paciência com um marmanjo do mundo e perdendo a paciência com os de casa, gente. Não é porque eu sou seu pastor que eu sou perfeito, não. Às vezes eu falei com todo carinho, ensinando uma mula lá no trabalho. Eu falei, mano, já é a terceira vez que eu estou falando, velho. Aí quando chega em casa, o filho não entendeu na primeira, falou, louco, velho, presta atenção, toda hora, vou ter que falar, acabei de explicar aqui. Ah, para o marmanjo expliquei 3 vezes, nem merece meu amor desse jeito. Meus filhos, eu não vou falar. Aí eu falo, Rodrigo, vai devagar. Deus está me moldando, me forjando, para eu poder ensinar. E às vezes eu ouço umas atravessadas e Deus vai me ensinando. Aí eu sou um pouco mais lento para aprender, mas eu estou aprendendo. Devagar eu estou aprendendo. Às vezes até o pai e a mãe vêm falar e eu falo, não, já estou com 43 anos, ó, já estou tranquilo. Aí, puf, Deus puxa o tapete para falar, vai, nossa, cego. Deixa eu usar o papai e a mamãe. Ah, já estou aqui, 43 anos, sou pastor agora. Ah, você acha que tem alguma coisa que o pai e a mãe podem ensinar? Não, agora eu estou bem pra caramba. Aí Deus fala, bonitinho, né? Vai lá, então, puf, tá vendo? Então eu estou sendo forjado pela minha família. Sabe quando eu deixarei de ser forjado? Quando eu estiver lá na terra dos pés junto. Aí já não tem mais como ser forjado aqui não. Do resto, enquanto eu viver, eu tenho que estar aprendendo e também sendo instrumento de Deus perto daqueles onde Ele me plantou. Sendo vínculo de sangue, de amor ou não. Tem pessoas do meu trabalho que eu já precisei ficar jejuando domingão. Domingão é aquela comidinha especial, gente. Domingão, o cara não merecia nem uma segunda-feira, imagina domingo, velho. Deus falou, filho, entendeu? Agora passa o dia jejuando. Falei, pai, mas é domingo hoje. Ele falou, quer mesmo? Não, eu nem queria tanto que ele se salvasse assim. Agora você começou, filho, jejua pela vida dele. Glória a Deus, eu jejuei. Continua sem merecer muito, mas eu fiz para o pai. E hoje o pai fala, agora no seu devocional, você não levanta do seu joelhinho no chão, sem apresentar a vida dele e da família. Combinado, filho? Tá bom, pai. Eu faço para Deus, porque não merece. Aí teve uma época que eu também não mereci, Deus usou pessoas. Amém? Deus vai te forjar através da sua família. E para a gente terminar, como nós cantamos aqui, Deus me fez questão de colocar, para a gente não se esquecer, para encerrar essa série. Não se esqueça que Deus é a rocha que sustenta a sua família. Onde você estiver, seja qual for a família em que você está inserido. Às vezes agora você está inserido na família igreja.
Daqui a pouco você vai para a sua família de sangue. Amanhã na família do trabalho. Não se esqueça que Deus é a rocha que sustenta. Em todos os aspectos, em todos os detalhes. Josué disse para aquele povo: vocês escolham hoje a quem vocês vão servir. Tem várias possibilidades de deuses. Deuses que estavam antes, deuses que tem agora no lugar onde a gente vive. Mas eu quero dizer a vocês que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué se posicionou, tomou uma posição até mesmo pelo clã que ele dominava, que ele cuidava, e pela família mais íntima dele. Ele estabeleceu que Deus era a rocha. Jesus Cristo disse que aqueles que ouvem a palavra dele e a obedecem, estão edificando a casa sobre a rocha. E eu não sei se você consegue entender o contexto desta imagem que Jesus traz, mas é como se na areia, todo e qualquer lugar onde você encontre, quem sabe uma terra solta, areia, embaixo tem rocha. Mas se você chegar e começar a construir em cima, quando a tempestade vem, vai levar aquela casa embora. Mas quem se esforça para obedecer ao Senhor é como se estivesse cavando para encontrar a rocha. A edificação desse prédio encontrou rocha. Não foi construído, o terreno estava aqui e começou a sentar tijolo, senão já tinha caído tudo. Max, o Goi estão aqui, trabalham com isso, entendem, talvez mais pessoas. Não pode, precisa encontrar a rocha. E às vezes um edifício é mais profundo o espaço do alicerce do que o espaço que foi usado para crescer. Às vezes o prédio que você mora, ele é mais profundo a edificação lá do alicerce, onde ninguém vê, do que a parte que subiu. Entenda que o Senhor é a rocha que sustenta a sua família. E quanto mais você faz, mais você ouve Ele, põe em prática, mais você está cavando. E a sua família estará feliz, próspera, abençoada, servindo ao Senhor, sendo referência para outras pessoas. E quanto mais você é referência, mais Deus te abençoa, para que as pessoas vejam que vale a pena ter um Deus, para que elas vejam que vale a pena edificar a sua família na presença do Pai. Então, se você acha que já é muito abençoado, se você continuar cavando, Deus vai continuar te edificando ainda mais, e vai te levar para lugares mais altos, para que outros vejam Ele através da sua vida. Continue cavando. Estar aqui está fazendo você cavar um pouquinho mais. Permaneça em obediência. Ele é a rocha que sustenta a sua família. Amém? Fique de pé então, para nós orarmos juntos, e hoje quero fazer algo diferente.